A paz do Senhor, meus queridos irmãos. Antes de iniciarmos a nossa lição de hoje, inscreva-se no canal, ative o sininho, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos e irmãos da igreja. Sou o professor Antônio Belchior Silva, evangelista na Igreja Evangélica Palavra Fiel, Ministério do Jardim Brasil. Hoje estudaremos uma importante lição que consta do livro Os Ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás, nestes dias que antecedem a volta de Jesus Cristo, escrita pelo nosso honrado pastor José Gonçalves. Lição 9, datada de 28 de agosto de 2022. A sutileza do movimento dos desigrejados. Texto áureo. Não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que se vai aproximando aquele dia. Hebreus 10, 25. Verdade prática. O movimento dos desigrejados deve ser visto como um desvio da verdadeira espiritualidade que é expressa no contexto da verdadeira igreja. Leitura bíblica. Hebreus capítulo 10, versículos de 19 a 25. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Cheguemo-nos com o verdadeiro coração, com a inteireza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu, e consideraremos-nos uns aos outros, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Não deixando a nossa congregação, como é de costumes de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se aproximando aquele dia. Introdução. A igreja local, o Cordeiro visível de Cristo, é essencial ao crescimento espiritual e pessoal do crente. Por isso, não é possível amar a Cristo e ignorar seu corpo, a igreja. Assim sendo, nesta lição estudaremos o fenômeno do movimento dos desigrejados, sua prática, relembraremos a natureza da igreja do Novo Testamento e confirmaremos a importância e a necessidade da igreja. Objetivos da lição: explicar a visão e a prática do movimento dos desigrejados. 2. Rememorar a natureza da igreja do Novo Testamento e confirmar a importância e a necessidade da igreja. Os comentários aqui na nossa introdução da lição é que nas últimas décadas, os desigrejados, ou também conhecido como os sem igrejas, cresceram em escala exponencial. São pessoas que dizem ser cristãs, mas não estão filiadas a igreja nenhuma. Paradoxalmente, esse grupo religioso que diz não possuir hierarquia religiosa, código doutrinário, nem tampouco nenhuma estrutura arquitetônica onde possa se reunir, diz ser o legítimo modelo de igreja do Novo Testamento. Nesse aspecto, acredita reproduzir os cristãos primitivos as outras igrejas por possuírem estrutura organizacional. São considerados como apóstatas
ou desvios de modelos original mostrado no Novo Testamento. Nesta lição, procuraremos entender a natureza desse fenômeno religioso, destacando tanto seu aspecto social como também espiritual. Desta forma, a nossa análise procurará entender como pensa um desigrejado, suas crenças e práticas. Feito isso, mostraremos a verdadeira natureza da igreja neotestamentária, que, ao contrário do que os desigrejados afirmam, não é apenas um organismo, mas também uma organização. Assim mostraremos a importância da igreja no plano de Deus e como cada membro da igreja possui uma gloriosa missão. Primeiro tópico: visão e prática do movimento dos desigrejados. Subtópico 1: um ensino anti-institucional. Os desigrejados são contra toda forma de organização e institucionalização da igreja. Alegam que a igreja primitiva não havia instituição alguma. Dizem que a institucionalização da igreja só começou quando Constantino, o imperador romano, assumiu as rédeas da igreja e a converteu numa organização. 2. Um ensino anticlerical. Se, por um lado, os desigrejados são contra toda forma de institucionalização da igreja, por outro lado, são contra também todo e qualquer sistema de governo da igreja. Isso significa que os sem igreja são contra, por exemplo, presbíteros, diáconos, bispos e pastores. 2. A natureza da igreja neotestamentária. Subtópico 1. Um organismo. Sobre a natureza da igreja neotestamentária, devemos observar primeiramente que ela é um organismo vivo. Nesse sentido, a igreja é o corpo de Cristo. Assim, a igreja é formada por todas as pessoas convertidas a Cristo, que pertencem a diferentes povos, tribos, línguas. Não há acepção de pessoas. 2. Uma organização. Os desigrejados alegam pertencer à igreja puramente orgânica. Contudo, biblicamente, não existe um organismo sem organização, função sem forma e igreja sem um mínimo de institucionalização. 3. A importância e a necessidade da igreja. 1. A igreja como família de Deus. A igreja é a família de Deus. Como família de Deus, a igreja tem Cristo como seu cabeça. Contudo, como acontece com toda a família, a igreja também possui comando, direção e regras às quais devem submeter. 2. A igreja como testemunho da salvação. Se, por um lado, o apóstolo Paulo chamou a igreja de família de Deus, por outro lado, esse mesmo apóstolo apresentou com que fim essa família foi criada, para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus. Conclusão. Nesta lição vimos como os desigrejados pensam e agem com relação à igreja. Acreditam ser possível ser a igreja fora da igreja. Vimos que alguns equívocos contribuem para isso. Há o mito de que uma verdadeira igreja não possui organização alguma e, consequentemente, não há liderança estabelecida. De acordo com o Novo Testamento, sim, a igreja possui liderança estabelecida e conta com uma estrutura organizacional estabelecida. O objetivo não é honrar e glorificar o homem, mas exaltar o Senhor Jesus Cristo e cumprir a missão para a qual nos chamou. Revisando o conteúdo. Primeira questão. Os desigrejados são contra o quê? Em que os desigrejados acreditam? O que devemos observar a respeito da natureza da igreja? Segunda lição, como era o sistema de governo da igreja primitiva? Qual é a razão de a igreja
existir. Meus irmãos, que palavra maravilhosa e que foi essa lição. Gostaria de agradecer e conte sempre com as minhas orações.